O NJ está de volta. A Prefeitura de Jacareí enviou no final do ano passado recursos adicionais para a Santa Casa de Misericórdia. Foram remetidos mais de R$700 mil para a instituição. Os recursos seriam utilizados nas celebrações do Réveillon na cidade e foram realocados para a saúde. A saúde pública está na UTI. O problema não é de hoje e também não é exclusividade da nossa cidade. Dívidas e dificuldades orçamentárias têm comprometido o atendimento na maioria das Santa Casas do país, entidades sem fins lucrativos, responsáveis pela maioria do atendimento aos pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde. São hospitais públicos e que vivem uma dificuldade muito grande, visto que os recursos repassados pelo SUS são insuficientes para cobrir as nossas despesas. Então, hospitais como a Santa Casa necessitam de recursos adicionais. E esses recursos atualmente vêm do município, vêm da prefeitura. Nós temos Santas Casas fechando e às vezes é o único equipamento de saúde de urgência que o município tem, né? Porque ele é subfinanciado. Para cada 100 que a Santa Casa gasta, o SUS só repassa 65. Ou seja, esses outros 35, da onde vem? Além do que nós temos problemas também de gestão. Por exemplo, a questão das pessoas que vêm para ser tratada aqui de outras cidades. Esse custo fica para o município, não é repassado pelas outras cidades. Isso não é problema só de Jacareí. Diga-se de passagem, todos os locais que têm uma Santa Casa ou um hospital de um porte para receber pacientes da redondeza, eles sofrem com isso também. No nosso caso aqui em Jacareí, por exemplo, nós não temos nenhum recurso vindo do Estado de São Paulo, é só o Ministério e o município, o Ministério da Saúde e o município que põe, então é muito complicado você fazer a gestão dessas instituições. Somente no ano passado, a Prefeitura de Jacareí investiu mais de R$180 milhões e 600 mil com a área da saúde na cidade. A Santa Casa é uma instituição filantrópica, sempre foi ligada a irmandades, mas ela está sob intervenção da Prefeitura, porque do jeito que ela estava caminhando nos anos anteriores, ela fatalmente teria que fechar a porta, como muitas outras já fecharam. Segundo lei federal, os municípios devem investir no mínimo 15% do seu orçamento no setor. Esse ano, a cidade destinará cerca de 18,8% dos recursos municipais para a saúde. No caso específico da Santa Casa de Jacareí, o município repassa recursos suficientes para ela da manutenção dela, para o custeio dela. Acontece que a Santa Casa tem dívidas antigas, muito antigas, e isso compromete demais o orçamento. E não tem como o município colocar mais do que ele coloca em relação a isso. Hoje, para que você tenha uma ideia, com todas as renegociações que nós fizemos, redimensionamento das equipes médicas e mais alguns cortes e economias, nós já conseguimos colocar o hospital dentro do tamanho dele. Quer dizer, o hospital hoje gasta o que ele custa, né? Ele já não gasta mais do que ele custa. Com 169 leitos e realizando cerca de 12 mil atendimentos mensais, a Santa Casa de Jacareí atualmente custa em torno de R$3 milhões por mês. Apesar dos esforços para acertar as contas, o hospital ainda tem pendências a serem solucionadas. Mas o hospital tem pendências anteriores, tem um passivo que é um passivo muito grande que veio se somando ao longo de muitos anos passados, né? E que precisam ser ressarcidos e que nós estamos pagando na medida do possível. E visando amenizar as dificuldades financeiras da Santa Casa de Jacareí, a Prefeitura decidiu cancelar o evento de Réveillon esse ano e enviar os recursos ao hospital. Foram revertidos mais de R$700 mil para a instituição. O valor foi utilizado no pagamento de dívidas. Esses recursos que foram destinados à Santa Casa vieram assim num momento muito oportuno, porque final de ano, entre todas as outras dificuldades que nós já temos, ainda temos o pagamento do 13º. Então, esse valor foi destinado a esse fim, ao pagamento integral das duas parcelas do 13º, né? Fez com que a Santa Casa pudesse respirar aliviada nesse sentido. Apesar das dificuldades orçamentárias, o superintendente da Santa Casa de Jacareí acredita que a instituição consiga realizar em breve o seu reequilíbrio financeiro. Eu acho que as perspectivas são assim, bastante restritas, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma maneira muito justa, mas eu acho que a gente vai conseguir recuperar o hospital
A nossa expectativa da administração é que até o meio do ano a gente vai poder respirar. Temos que cobrar também do Estado, do governo federal. Eu acho que o município faz a sua parte no que tange a questão financeira, que é, na verdade, quem mais sofre, né? Quem mais gasta com isso é o município, que é o ente justamente que tem menos recursos. Ainda estamos no início do ano, mas é bom ir colocando em dias as obrigações eleitorais, já que em 2 de outubro ocorre o primeiro turno das eleições municipais. Na matéria de Sérgio Golini, você confere alguns prazos importantes do calendário eleitoral. 2016, ano de eleição. E é muito comum ouvirmos que todos os políticos são iguais e que um voto não muda em nada, não passa de uma obrigação. O Brasil é um país de regime democrático e as eleições são de fundamental importância, um ato de cidadania. 2 de outubro é o dia em que vamos às urnas para escolhermos vereadores e prefeito que fazem e executam leis que interferem diretamente em nossas vidas. Você, eleitor, está com tudo preparado para essas eleições? Só vê, o primeiro documento é o RG, né? Daí eles veem o RG, não, só vem com o RG. E é obrigatório trazer a comprovante mais para frente. O problema é que, assim, como a procura está grande, a nossa agenda é só... Por esse ano ser um ano eleitoral, é importante que o eleitor esteja bastante atento nos prazos para fazer o título de eleitor, no caso aqueles eleitores que nunca não tenham feito o título, ou aqueles eleitores que precisem fazer uma alteração de local de votação, nome, né, transferência. O prazo para fazer todas essas operações, eles se encerram no dia 4 de maio. Então nós vamos até o dia 4 de maio, é o prazo limite para todos os eleitores, aqueles que precisarem fazer o título pela primeira vez, alterar nome, alterar o local de votação, mudar endereço, fazer uma alteração de nome e também para fazer o cadastramento biométrico. O cadastramento biométrico está associado às operações de emissão de título. Então, todo eleitor que fizer o título pela primeira vez, fazer uma alteração, mudar o local de votação, uma transferência, qualquer operação que envolve a emissão do título de eleitor, ele tem que fazer o agendamento prévio no site do TRE de São Paulo, cujo endereço é o www.tre-sp.jus.br. O eleitor vai entrar no site do TRE de São Paulo, vai fazer o seu agendamento, e daí na data e horário agendados ele vai comparecer aqui no cartório, vai ter que apresentar o RG ou outro documento de identidade com foto, um comprovante de endereço recente em nome do eleitor, o título de eleitor para aqueles que tiverem ainda, são esses documentos. No caso de homens, que já tenham 18 anos completos, é necessário apresentar também o certificado de alistamento militar para aqueles homens que vão fazer o título de eleitor pela primeira vez. Se caso eu não puder votar, como eu faço para justificar? Na realidade, não existe a possibilidade de a gente fazer a justificativa de forma antecipada. Então, se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, ele vai procurar uma escola da cidade onde ele estiver no dia da eleição e vai fazer a sua justificativa no próprio dia. E a justificativa tem que ser feita no dia da eleição. É bom que o eleitor sempre esteja com as suas obrigações eleitorais em dia. Então, no caso, o título do eleitor é cancelado se o eleitor eventualmente deixar de votar em 3 turnos consecutivos. Nessa situação, em 3 turnos consecutivos, o título pode ser cancelado. Eventualmente, pode ter eleitores que tenham deixado de votar em algumas eleições, mas que não tenham sido de formas seguidas, Nessas situações, o título pode não ser cancelado. Mas é interessante que o eleitor venha até o cartório, traga o seu título, o seu RG, para aqueles que não tenham justificado a sua ausência das eleições, fazer o pagamento da multa e regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral. O valor da multa é de R$ 3,50 por cada turno de eleição. É interessante que eles já venham para deixar a sua situação regularizada. Houve uma alteração na legislação eleitoral e o prazo agora para o eleitor, aquele eleitor estar filiado a um partido político e poder concorrer à eleição desse ano é de 6 meses. O prazo termina no dia 2 de abril desse ano, então todo aquele eleitor que queira concorrer a uma eleição desse ano, em 2016, ele tem que estar filiado a um partido político até o dia 2 de abril, que é o prazo de 6 meses antes da eleição. Se a preocupação com a dengue já era grande, agora as equipes da Vigilância de Saúde estão ainda mais mobilizadas no combate ao mosquito Aedes aegypti em Jacareí. Além do calor e da temporada de chuvas, fatores que colaboram para o aumento da proliferação do mosquito, outras doenças graves associadas estão tirando o sono da população de norte a sul do país. Aqui, a luta contra a dengue não para e acontece diariamente.
Dengue, chikungunya e zika, 3 vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti que colocaram a saúde pública em alerta. Em 2015 foram registrados 1.649.008 casos prováveis de dengue no país, segundo o relatório epidemiológico do Ministério da Saúde. No Vale do Paraíba, dezenas de cidades, inclusive Jacareí, decretaram epidemia da doença no ano passado. A nossa preocupação ela foi aumentada em função de outras doenças que também são transmitidas pelo mesmo vetor, mas de qualquer maneira é esse período agora em diante que a gente começa a ter os números de casos sendo aumentados, as notificações, né? Aqui na cidade foram confirmados quase 4.000 casos e 3 pessoas morreram de dengue no ano passado, com o aumento das temperaturas e a maior ocorrência de chuvas, condições favoráveis à proliferação do mosquito. As equipes da Vigilância à Saúde têm intensificado o cronograma de visitas e vistorias em imóveis. O pessoal está na rua todo dia, a população, parte dela está aderindo, isso é uma vantagem, e o reforço que a gente tem que aproveitar essa oportunidade de fazer é que é aquela mesma história. Nós dependemos de cada um faça a sua parte no seu quintal, no seu entorno, porque é aí que o Aedes se localiza, é aí que ele vive e é aí que ele contamina as pessoas. E as equipes de monitoramento aos imóveis não param. Todos os dias, os agentes visitam casa a casa, informando a população sobre os cuidados necessários para a não proliferação do mosquito. A gente trabalha o ano inteiro, a gente não para um dia no ano, entendeu? A gente trabalha o ano inteiro. Faz trabalho de orientação, faz trabalho, a gente às vezes chega até encaminhar algumas coisas que se encaminham para a pessoa. Tudo que pergunta a gente responde. O que a gente não responde, a gente deixa em aberto, vai lá, pergunta, a gente volta na casa da pessoa e responde para a pessoa. A gente não deixa nenhum munícipe sem nenhuma informação. Tem gente muito descuidado com a dengue aí. E aqui, graças a Deus, mantém. Nós mantemos o nosso ambiente limpo, né? Água de cachorro trocada, água de passarinho troca todo dia. Não deixa a água parada no quintal. E além do aumento no número de casos de dengue no ano passado em Jacareí, a grande preocupação da Vigilância à Saúde é a descoberta de outras doenças ligadas ao mosquito Aedes aegypti. A gente percebe que realmente houve um aumento e nós estamos preocupados. Agora, a preocupação maior também é por causa das outras doenças que são transmitidas, veiculadas pelo próprio... O transmissor é o mesmo, então aí aumenta a preocupação. Apesar de não ter confirmado nenhum registro aqui na cidade de Jacareí, em Taubaté já foi contabilizado um caso e em São José dos Campos foi confirmada a 2ª infecção pelo Zika vírus. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é a principal hipótese para explicar o aumento de microcefalia no Nordeste. A microcefalia é uma condição rara em que o bebê nasce com o crânio menor do que o normal. A orientação para as grávidas é que se cuide usando repelente, não ficando exposto, tendo tela na janela, o que puder fazer para evitar de ser picada, e a população nos ajude com a eliminação dos criadouros. Vizinha aqui do lado aqui foi picada dengue, que ninguém sabia também, acho que deixou água, sei lá, né, que acabou de falar em prazo, já aconteceu. Então, quer dizer, ele aparece, explica pra gente, nós fica sabendo, já vamos prevenir, vamos ajudar eles também, que eles chegando em casa, tá que nem hoje, aí, tá tudo tranquilo, não é verdade? Muito bem, vale lembrar ainda que a população deve continuar fazendo a sua parte. E recentemente a presidente Dilma Rousseff autorizou uma medida provisória que permite a entrada forçada em residências fechadas ou abandonadas por agentes de saúde. A medida prevê ainda notificação antes da entrada dos agentes. Portanto, se você conhece aí na sua vizinhança alguma casa que esteja abandonada ou fechada por muito tempo, informe a Vigilância Sanitária aqui da cidade. Veja daqui a pouco o material escolar. Veja como você pode economizar nas compras. O NJ volta em instantes.